Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tá na Obra, um podcast da Itatiunga. Eu sou o Felipe Valentim e por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. As mudanças climáticas estão cada vez mais perceptíveis na nossa vida. Dias mais quentes, chuvas mais fortes, o avanço dos mares. E na hora de construir, a gente também tem que pensar nisso. Sustentabilidade na construção civil é o tema desse nosso episódio do Tá na Obra. E para falar sobre isso, estamos recebendo o engenheiro florestal especialista em engenharia ambiental e sanitária, Manuel de Souza. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, Felipe, pelo convite. Espero contribuir aqui com o canal e ver se a gente atende a tudo aquilo que vai ser perguntado. Com certeza, tenho certeza que você tem muita experiência e conhecimento para trazer para a gente por aqui, por isso que a gente lhe chamou. E para começar, Manuel, quem está pensando em construir, qual o passo a passo para seguir a legislação ambiental? Olha, essa é uma pergunta que, assim, muita gente acha que eu posso construir de qualquer forma. Isso não é uma verdade, tá? A gente, para construir e construir de maneira correta, é necessário, antes de tudo, e aí no início mesmo do planejamento, já ver quais são as regularizações que necessitam, tá? Porque você precisa ter a regularização, porque pode ocorrer que você, eu não vou pegar essa regularização, não vou pegar essa autorização do CREA, da prefeitura, e de repente chega aquela fiscalização e olha para você e diz, olha, vou parar sua obra, você vai ser multado, porque você não se regularizou nem perante a prefeitura, nem perante ao CREA. Então, respondendo a sua pergunta, para você construir, você precisa realmente pegar todas as autorizações, inicialmente na prefeitura, pedindo o seu alvará de construção, pedindo preenchendo toda a documentação que eles solicitam. Eles vão regularizar, vão autorizar você a construir. Você precisa ter seu engenheiro responsável e vinculado ao CREA. O CREA precisa também ter sido informado e ter autorizado a construção da sua casa. Tudo isso é para que você se precavenha e não tenha uma visita indesejada durante a construção. E um prejuízo. E um prejuízo. Na verdade, quando chega, você já olha e pensa, e agora? Como é que eu vou fazer? Quem é que vai pagar a multa? E vai atrasar a minha obra e vai ter uma série de problemas. Então, o melhor é você se planejar. Já veja todas as regularizações que precisa junto à prefeitura do seu município, ao CREA, chame seu engenheiro, chame seu arquiteto e converse com ele. Olha, eu quero fazer minha casa, mas eu quero fazer de maneira correta. Então, o que é que eu preciso? O engenheiro civil, o arquiteto, vai dar todo o passo a passo, porque o que é que acontece? Cada prefeitura tem uma norma própria, tá? Então, o engenheiro ele tem que ter esse conhecimento de pegar todas as autorizações junto ao Poder Municipal e também junto ao CREA, para que você inicie sua obra, termine ela de maneira que não vá ter problema com nenhuma fiscalização. E se tiver, ele chega, entra, aperta na sua mão e vai embora. Olha aí. Manuel, e nesse momento de construir, a pessoa pode se perguntar, eu quero contribuir com o meio ambiente, quais aspectos mais ecológicos podem ser aplicados na construção de uma casa, de um prédio? Olha, esse é um tema que, assim, na atual situação que vive o mundo, sempre se pergunta, eu posso construir e essa minha construção vai causar menos impacto ao meio ambiente? Tá? Eu acredito que sim. Hoje já existe no mercado tecnologias, tá? Talvez não seja tão acessível, mas já existe tecnologias que você reduz o impacto ambiental. Eu vou dar um exemplo de casas que eu até já participei em processo de licenciamento, não é aqui, mas em Itacaré, na Bahia, tá? Uma casa relativamente grande, mas que o proprietário teve o cuidado no todo o processo de licenciamento e também no uso de materiais que gerasse o mínimo de impacto possível, tá? E como é que é isso? Eu acho que a primeira coisa é você pensar em ter um controle do material que você usa. Porque se você tem controle desse material, você consequentemente você gera menos resíduo.
E um dos grandes problemas na construção da sua casa são os resíduos, tá? Então, esses resíduos que sobra, todo material que sobra, todo aquele material que não é aproveitado, ele vai para algum lugar. Se você consegue reduzir esses resíduos, você, consequentemente, você está reduzindo o impacto, tá? Além disso, você pode ter uma casa onde aproveite melhor as condições naturais do seu ambiente, tá? Onde você tenha um reaproveitamento de água, tá? A gente pensa assim, olha, no sítio, na zona rural, existe um programa de governo que é o aproveitamento da água de chuva. Por incrível que pareça, todo mundo acha que aquilo só serve para a zona rural. E não é verdade. Quase todo mundo hoje tem o quê? Uma piscina em casa, lava seus muros, que são gigantes, a calçada. E essa água vem de onde? Vem da água da rede pública. Mas se você conseguisse montar um projeto de aproveitamento da água de chuva? Um mini sistema particular. Um mini sistema particular. Você capta e armazena. Não é nada sofisticado, é algo que vem da zona rural para dentro. Em Itacaré, talvez quem esteja ouvindo agora conheça o local, é um paraíso na Bahia. Esse senhorzinho que construiu uma casa próxima ao mar, criou um sistema de coleta de água de chuva. Mas para quê? Se até próximo da casa dele tinha um rio, porque toda a água que ele captava, ele conseguia lavar a sua calçada, lavar seu muro e utilizar para plantio para regar o seu jardim, plantar uma árvore, enfim. Ele pegava aquela água que naturalmente ia ser desperdiçada ou cair nos rios e seguir para usar na sua casa. Reduzia a conta de água. Eu acredito até que na ocasião lá, no caso específico, ele nem precisasse. Mas é um ganho ambiental. Sim. Ele deixou de retirar água de algum lugar. Ele simplesmente captou aquilo que veio de graça e armazenou e utilizou. A questão da luz solar, tá? A gente às vezes tenta construir casas totalmente envelopadas no escuro. E aí você precisa de luz. Então um gasto. É um gasto. Aí você liga uma luz elétrica. Você pode criar, hoje já existe projetos, já existem arquitetos que têm essa expertise no sentido de construir uma casa mais iluminada, vamos dizer assim, com luz aproveitando a luz natural. E nós estamos no sertão da Paraíba. Sol luz não é problema. Então a gente tem condição, tá? Então você já tem aí essa questão do resíduo, tentar reduzir ao máximo possível. Uma construção limpa, quando que a gente chama, é aquela construção que você gera menos resíduo. Se você gera menos resíduos, é menos material que vai para algum local. Menos impacto. Menos impacto. Se você consegue ter um sistema de aproveitamento de água, apesar que talvez alguém que esteja ouvindo diga isso é uma utopia. Não é uma utopia. Isso aqui é uma verdade. Talvez não seja uma verdade hoje, mas será no futuro. Porque cada dia mais a gente tem problema com água. A gente tem problema. Então, essa água que a gente está recebendo de graça, se a gente armazenar, nós vamos poder cuidar do nosso jardim, vamos poder lavar nosso muro. Ninguém vai dizer, que eu já vi situações, inclusive aqui no município de Patos, em outros já é comum, mas aqui a pessoa chega e está lavando seu carro. Ah, mas você está usando a água para lavar um carro. Se eu tivesse minha água armazenada, eu poderia usar aquela água para lavar minha calçada. É uma água que veio e que eu desperdicei. E uma coisa, Manuel, que era super comum anos atrás, eu, por exemplo, moro em Campina e lembro de quando eu era criança, lá no bairro de Bodocongó, meu avô já tinha a tradição de utilizar a água da chuva que escorria lá na calha da telha, caía diretamente no tonel que era forrado lá com um pano, com filtro. Enfim, aquela água a gente utilizava para tomar banho, para lavar roupa, para várias atividades. Então é uma coisa que a gente percebe que foi se perdendo, talvez pela correria comodidade das pessoas, né? Comodidade. Mas que você vê, é possível. Com lá certeza. Atrás a gente não fez. Então é como se fosse um ensinamento que veio num momento de crise, que hoje a gente pode aplicar para impedir viver outros momentos de crise. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você falou que lá no seu avô tinha. Minha casa tinha. Na minha casa tinha. A gente coletava água, armazenava e usava. Então, assim, não é algo abstrato, altamente tecnológico, é algo simples. Você pode fazer. E essa reutilização de água é comum.
Você existe hoje pessoas que fazem essa reutilização. Tá? Então, eu vou lavar aqui minha roupa. Tem pessoas até que usam aquela água, por exemplo, para levar para o banheiro. E lava. Sim, e dá descarga. Então, por que não? Num processo de construção, eu já estou com um sistema que colete uma água que vem de graça, armazene, e no momento que passou a chuva, eu preciso lavar minha calçada, eu uso essa água. Perfeito. Não é algo extremamente sofisticado, é algo simples. A questão da luminosidade, eu acho que é simples. Um bom projeto, um especialista, um arquiteto que tem expertise na área, vai fazer com que a casa seja uma casa mais clara, vamos dizer assim. E você reaproveita isso. E você falou sobre essa questão da claridade, de como aqui a gente tem sol para dar e vender, literalmente. Exato. A aplicação da luz solar, ela também é um aspecto que contribui para que essa construção seja mais sustentável? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que veio para ficar, tá? Eu não vou entrar em alguns detalhes que gere polêmica, mas é algo que veio para ficar. Tá? A energia solar é algo que veio para ficar, é algo que é dado de graça, né? Apesar de que ultimamente todo mundo quer comer um pedacinho dessa energia solar, seja por imposto, seja por isso ou por aquilo, mas isso não vem ao caso. Mas é uma forma de você ter uma construção mais sustentável. Tá? Já faça isso no seu planejamento. A pergunta que você fez, Manuel, para a gente regularizar, para a gente construir, precisa de uma regularização? Sim, isso tem que estar no seu planejamento. Quando você pensou em construir sua casa, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na sua regularização, você tem que pensar, se for do seu interesse, numa casa com conceitos mais ecológicos, conceitos mais sustentáveis, que gere menos resíduo na sua construção, que você possa utilizar, inclusive, materiais recicláveis, por que não? Hoje existe tecnologia, apesar de ser uma tecnologia, ser um material ainda de difícil acesso, mas você pode usar materiais recicláveis na sua construção, materiais que gerem menos impacto para a natureza. Você pode utilizar a água da chuva, você pode fazer um reaproveitamento dessa água da chuva, armazenando e depois usando. Você pode, sim, já no planejamento, dizer, olha, eu quero ter uma energia solar. Então, como é que eu vou planejar isso aqui? Já vou organizar, já vai estar ali. Isso é ganho. Isso é ganho para o meio ambiente. A gente está falando em meio ambiente, mas não numa utopia. Nós estamos falando no meio ambiente da forma real, prática. Aplicada. Você pode fazer tudo isso hoje. Não é mais um sonho, não é mais um pensamento de um ambiental. Não. É uma necessidade. Se não é hoje, eu vou dizer assim, porque às vezes a geração está mudando, tá? Hoje eu tenho 45, amanhã minha filha vai fazer 20, e talvez minha filha já tenha isso na cabeça de que precisa algo mais sustentável. Então talvez ela já construa a casa dela diferente da forma como eu construí a minha. Tá? E talvez ela gerencie a casa dela de uma maneira mais sustentável do que eu gerencio a minha. Então isso é um conceito. Nós temos que passar hoje para que as pessoas absorvam e tentem replicar. Replicar para quem? Para os nossos filhos. Tem que ser a geração que está vindo. Hoje a gente tenta falar sobre isso e às vezes tem aquelas pessoas que são contra, mais isso, mais aquilo. Os impactos a gente já está sentindo. Se não mudar agora... Vamos sentir. Tá? Então, assim, nós estamos sentindo, isso vai aumentar. E se a gente não começar a fazer alguma coisa, volto a dizer, eu me considero uma pessoa que tem um certo equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Mas se eu não começar pelo pouco, eu jamais vou chegar a um nível de excelência. Então, eu tenho que ter um planejamento de maneira que a construção da minha casa ela tenha um aspecto mais sustentável, ela tenha, no mínimo, uma redução dos impactos, tá? Uma redução de impacto na geração dos resíduos, na operação da casa, e aí é um termo até estranho, operação da casa. Quando você planeja, você está dizendo o seguinte, eu estou obtendo uma licença preliminar daquilo, então eu vou regularizar. Quando eu estou construindo, eu estou implantando. E quando é que eu vou operar?
quando eu estiver na Já minha tá casa. funcionando. Ela está funcionando. Então eu tenho lá dentro daquele processo de operação, né? Aí para quem assiste, que está assistindo e vê, for buscar nas licenças ambientais da vida, né? Você tem toda a parte preliminar, tem a implantação e tem a operação. E a nossa casa também tem a operação. Então, se eu fizer um planejamento, né, adequado, correto, com todas as licenças, com todas as regularizações e já com os conceitos que possam reduzir impacto na operação, quando eu estiver lá dentro, usar menos água, reaproveitar essa água, reaproveitar a água de chuva, eu vou ter um ganho. E esse ganho não é meu, esse ganho é de toda a sociedade, é do meio ambiente. E vai ser uma operação muito mais eficiente. Com certeza. Olha aí. Manuel, e você falou sobre resíduos. E uma coisa que me vem à dúvida agora, e que é até uma prática bem comum, né? O pessoal quando está construindo, tem um entulho que é colocado lá na frente da casa, chama um carroceiro, uma pessoa para poder fazer o descarte desse resíduo, e muitas vezes essa pessoa, esse profissional, pega esse entulho da porta da casa da pessoa e joga no terreno baldio. Essa com certeza não é a forma correta de se fazer, né? Não, e é um tema bem complicado, tá? Eu vou dizer que eu moro aqui em Patos e vizinho à minha casa, o pessoal pega o entulho de alguém e joga lá. Então a gente tem problemas constantes, porque as pessoas acham que se eu tirei da minha porta, eu posso botar na porta de alguém ou na lateral de alguém. Não é verdade. Todo entulho da construção civil ele tem que ser destinado de forma correta. Então, o correto é que você contrate uma empresa especializada que vai coletar os seus resíduos, tá? Todo aquele entulho, tá? E aí a gente está falando em legislação, com a norma 307, enfim. Você vai pegar, essa empresa vai coletar esses resíduos e vai destinar da maneira correta, tá? Seja uma reutilização de maneira adequada, autorizada, seja destinação aos aterros sanitários, tá? Mas o correto é esse. Eu vivo isso na pele, tá? Então, eu sei que alguém tira da casa dele e bota a vizinha à minha casa. E por mais que eu tente, não consigo. As pessoas estão lá jogando entulho, jogando restos. Aqui na Paraíba a gente já tem empresas que fazem esse tipo de trabalho? Já tem empresas sim. Hoje eu não sei de cabeça o nome, mas já temos empresas. Inclusive, empresas que até fazem locação de containers, de andames. Sim. Essas empresas, se elas já não fazem as coletas de maneira correta, elas indicam empresas que já fazem essa coleta. Em João Pessoa é comum, né? Com João Pessoa, Campina. Então, tanto que você lá, quando você vai construir Cabedelo, por exemplo, você recebe a autorização e você vai lá na sua autorização, tem um condicionante que é destinação do resíduo da construção civil. Aí já você se comprometendo. Já se comprometendo. Então, você já sabe que vai ter que contratar aquela empresa, ela vem, coleta seus resíduos e dá a destinação correta. Porque quando você pensa que não, chega a prefeitura e te cobra, olha, e aí, cadê seus resíduos? Você destinou corretamente? Sim, cadê as autorizações? E uma coisa que é importantíssima para quem está construindo, aí acredito que o engenheiro vai contribuir, o arquiteto. Se você destina corretamente, não se esqueça de pegar os seus recibos, ou sua nota fiscal, ou seu documento que comprove essa destinação. Não é só a sua palavra de dizer eu destinei, mas se uma fiscalização ocorrer, você tem que provar. E a forma mais correta de provar é mostrar o documento. Então, contratei uma empresa que coletou todos os meus resíduos, veio, pegou minha caçamba, levou, amigo, meu documento. Eu paguei, eu preciso do meu recibo, eu preciso da minha nota fiscal para comprovar. Guarda junto com todas as outras documentações da obra, tá? Não esqueçam, tem que ter o documento na sua pastinha. Uma fiscalização que te salva é isso. Perfeito. E outra coisa que também percebo que é muito comum aqui no nosso estado, também em outros estados do Nordeste, não sei se no restante do país, mas acredito que sim, devido aí aos últimos dados do IBGE, quanto a saneamento básico, acesso a saneamento básico, na hora de fazer uma construção ou vou morar numa casa que eu percebo que não está na rede de esgoto, o que fazer com o esgoto que é produzido na casa? Só tem um caminho, tá? Eu diria assim, hoje só tem um caminho.
O ideal era que todos os municípios tivessem essa rede. Porque quando você tem essa rede, você vai direcionar esse resíduo é de obrigação da concessionária pública tratar. Tá? Mas eu diria que hoje o caminho correto, você quer construir sua casa, faça sua fossa séptica. Contrate uma pessoa que saiba dimensionar, para que você não tenha problemas depois. Então, o tamanho da fossa é importante. Para o tamanho da casa, para a quantidade de pessoas que estão lá, tá? Você tem que fazer uma avaliação de solo, você tem que fazer o dimensionamento correto e também já fazer um seu planejamento, porque assim, ninguém dimensiona para a eternidade, tá? A gente dimensiona para um tempo. Existem normas que regem toda essa parte de fossa séptica. Então você precisa ter esse direcionamento no sentido de dimensionar corretamente e já planejar também a manutenção disso, a limpeza, porque em algum momento ela enche. Quem nunca viu uma fossa transbordando, né? Então isso é um problema, não só ambiental, mas é um problema social, porque você vai estar ali com aquilo. Atrapalha a sua vida, atrapalha os atrapalha vizinhos, tudo. Então faça o planejamento correto, dimensione de maneira correta e faça as suas manutenções. A gente pensa, mas é um custo. É um investimento. Tá? Você vai ter que fazer aquilo ali para você não ter um problema muito maior. Tá? Imagina uma fossa transbordando. É muito ruim. Então o ideal é você fazer esse planejamento. Manuel, aqui no nosso podcast a gente tem uma dinâmica que se chama Mito ou Verdade. Vou até pegar esses cartõezinhos que estão aqui na mesa para te explicar. A gente vai fazer perguntas para você, eu vou fazer perguntas para você e eu quero saber se é mito ou se é verdade. Para o mito, você levanta o cartãozinho vermelho, para o que é verdade, o verde. Vou lhe entregar os cartões e vamos para a primeira pergunta, que é: posso remover a árvore da minha calçada sem dar satisfação a ninguém? É mito ou verdade? É mito. E é um problema. Eu vou tentar explicar. Na nossa mente a gente diz que tá processando aqui, tá dizendo, se eu plantei eu posso tirar. Eu plantei minha árvore, tá aqui na sombra, mas eu posso tirar a qualquer momento. Na verdade não. Tá? Se você tem aquele ninho, aquela castanhola na frente da sua casa e você pretende retirá-la. Eu tenho um pé de manga na frente da minha casa. Meu sogro que plantou. Você precisa da autorização da prefeitura ou do órgão ambiental competente. Para plantar? Já para retirar. Para plantar também é importante. Tá? É importante você informar que está plantando, tá? Para não ter problemas. Porque aonde você vai plantar, na calçada, fora, é importante você comunicar à prefeitura. Certo. É ela que vai te orientar em tudo. Mas o fato do corte, esse é que é o grande problema. Eu vejo muita gente, até em Patos mesmo, eu plantei esse ninho, eu vou tirar. Não é assim. Se você tirar e alguém te denunciar, você pode ser multado. Então o correto, eu tenho essa árvore e eu quero cortar. Mas você quer cortar? Por quê? Ela está danificando sua calçada, ela está danificando a tubulação, está danificando sua estrutura da casa? Tá, ok. Isso não vai ser um empecilho. Você vai mostrar que está danificando, monta todas essas informações, com registro fotográfico, com tudo, vai à prefeitura, vai ao órgão competente, no caso aqui prefeitura, e solicita, olha, está tendo um dano na minha calçada, estou removendo por isso. Eu preciso remover, porque isso vai findar danificando minha estrutura de casa. Isso está causando um problema na minha casa. Não acredito que vai ter problema de você retirar, mas o correto é você pedir autorização. Aí a prefeitura entrega que tipo de autorização? Aí ela vai te entregar uma autorização para retirada daquela árvore. Aí você vai lá, faz o corte, tudo direitinho, e você está tudo regularizado, não vai ter problema nenhum. Perfeito. Você tirou sem regularização, reza para não ser denunciado, porque se for, você tem problema. Tá? Vamos para a próxima pergunta do nosso mito ou verdade. É verdade que eu vou ter economia colocando um sistema de energia solar, mesmo investindo alto na instalação? É verdade.
mesmo com as regras atuais, tá? Muita gente, mas não é porque eu vou gastar R$200, 300, veja, mensal, né? Hoje, se você pensar em termos de investimento, é viável, mesmo nas regras atuais, você ter um sistema solar. Por quê? Primeiro, o investimento ele reduziu de maneira significativa. Se você fizer uma análise há 5 anos atrás, 4 anos atrás, você tinha um X para você botar, vamos lá, 500 na sua casa. Hoje esse valor de investimento reduziu muito. E se você tem condição de fazer esse investimento sem pegar um financiamento, é melhor ainda. Então, mesmo nas regras atuais, mesmo ainda considerando o investimento que está... Claro, se a gente fala hoje na condição do dólar atual, talvez você tenha... uma variação. Uma variaçãozinha, tá? Então, o investimento ainda subiu um pouquinho. Mas imagine que esse dólar vai voltar para uma condição normal. Imagine que esse investimento reduziu muito, mesmo com essas regras atuais, que aumenta um pouquinho sua conta, você ainda tem uma redução no seu custo de energia. Manuel, e você participou do processo de licenciamento também da mina da Itatiunga, que funciona aqui em Patos. Como foi esse processo para que a Itatiunga pudesse operar essa mina de forma também sustentável? Na verdade, eu participei da atualização, né, de todas as licenças, não só da mina, da Mical, mas também da empresa Itatiunga, tá? Da fábrica. E assim, a Itatiunga, ela está além do papel. O que é além do papel, Manuel? Seja mais claro. Eu estou atuando nessa área de licenciamento, especificamente com mineração, energias renováveis, solar e eólica, e a parte de linha de transmissão, para não dizer muito a minha idade, vamos lá, que 15 anos. Você já falou, né? 45? É verdade, 45. Mas há 15 anos trabalhando. E eu vejo na minha área muita gente que quer o papel. Eu quero a minha licença. A nossa função de consultor na área ambiental é obter a licença da pessoa. Isso é um fato. A pessoa me contrata para eu... Manuel, eu tenho uma atividade X e preciso de licenciar. A minha função é entregar a licença, mostrar todos os condicionantes, e nesses condicionantes vem tudo aquilo que ele precisa executar durante o processo até a renovação da licença. A Itatiunga, eu digo que ela está além desse papel, tá? Quando eu cheguei para a gente iniciar o processo de renovação, de atualização das licenças ambientais, eu fui muito claro, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter o papel realmente que mostre, mas eu gosto de ir além. Então, se a gente pensa em trabalhar da maneira correta, fazendo aquilo que está sendo exigido e um pouco mais, então vamos organizar para estar além do papel. Então a Itatiunga tem todas as licenças? Tem, todas. Mas a Itatiunga busca hoje fazer algo diferente. Então a Itatiunga, a gente já começa a trabalhar toda a parte dos resíduos, da segregação desses resíduos, da destinação correta, da redução dos resíduos, porque o importante não é você destinar, segregar e destinar corretamente. O importante é você segregar, destinar, mas planejar reduzir. Porque senão não adianta. Eu vou continuar gerando 1.000, mesmo que eu segregue, 15 vá para a reciclagem e o restante vá para um aterro, mas eu vou continuar gerando 1.000. Então a ideia não é só segregar, só destinar corretamente. É segregar, é destinar corretamente, mas é planejar a redução. E como é que se planeja a redução? Com reutilização. A Itatiunga está buscando cada dia mais aprimorar esses processos. Toda vez, seu Harodinho, me chamam, eu venho aqui, eu olho, olha, vamos pegar isso aqui, eu acho que dá para a gente reutilizar dessa forma, com isso eu reduzo uma quantidade que vai para a associação de catadores, que vai para os aterros sanitários, vamos pegar isso, vamos utilizar dentro da própria indústria, vamos pegar esse pallet que quebrou, vamos
reutilizar, enfim. A ideia é fazer essa reutilização, sair além do papel. Então, se eu estou vendo aqui algo que precisa ser melhorado, nós vamos melhorar, independente dele estar ou não dentro da minha licença. A ideia da Itatiunga, e aí eu estou dizendo, eu participo, eu venho aqui, participo desse processo. O senhor Haroldo me liga, Manuel, vem aqui, vamos olhar um negócio aqui. Bora. Chega lá, a ideia é realmente, e aí sem hipocrisia, não é porque estou aqui, a ideia é melhorar, é evoluir, fazer com que a gente gere menos impacto. A ideia é sempre essa. Não é só o papel pelo papel. O papel é necessário, porque como eu disse, quer fazer alguma coisa? Quero. Então planeje. Para você se planejar, pense bem nas suas regularizações para que você não tenha problemas no decorrer do seu processo. E você falou sobre o exemplo da Itatiunga, que está buscando contribuir de forma positiva para o meio ambiente. E para quem tem a sua casa, que de repente já está construída, quer contribuir também para o meio ambiente, de que formas práticas isso pode ser feito no nosso dia a dia? Pensando em licenças ambientais, né, que a gente usa para tudo, a gente começou conversando aqui sobre vamos construir, o que é que eu preciso? Aí eu citei a documentação. Vamos implantar, o que é que a gente precisa? Vamos reduzir os resíduos, vamos tentar utilizar um material reciclado, vamos tentar fazer e operar. Operar a nossa casa é um segredo. Para a gente reduzir ou gerar um ganho ambiental, por menor que ele seja, que talvez ninguém perceba, na nossa casa nós podemos também fazer isso, na operação dela. Vamos reutilizar as nossas águas, por que não? Se você tem condição de pegar aquela sua água que você tirou da máquina de lavar e limpar o muro, faça isso. Se você tem condição de fazer um sistema de captação de água de chuva, criar uma cisterna, botar aquela água lá e utilizar aquela água, faça isso, é importante. Se você tem condição hoje, se não for à vista, mas tiver condição de fazer um investimento e botar um sistema solar, faça isso. Se você tem condição de reduzir os seus resíduos, falando a linguagem popular, o lixo, isso é um ganho que você com certeza vai ter lá na frente em termos de qualidade para a sua vida, ou para os seus filhos, ou para os seus netos. Porque o que acontece? Imagine que uma casa hoje, e no mundo consumista, hoje, eu costumo dizer, às vezes eu converso até com minha esposa, né, eu sou o cara que deixa minhas coisas ali organizadas. Vamos comprar uma camisa. Peraí, essa minha camisa aqui não tem nem um ano. Eu não vou jogar ela fora. Vamos trocar meu celular. Mas meu celular é igual o seu, faz a mesma coisa, tira as fotos. Não tem. Não, meu celular. Não, tenha calma. Não é uma questão financeira. É uma questão de consciência também. Eu não preciso esse consumismo exagerado. Meus resíduos, como é que eu posso fazer? Vamos separar aquilo que é reciclável. Sempre você vai ver passando na sua frente alguém catando uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante. Separe. Não bota tudo junto não, porque vem um cidadão que precisa pegar aquela latinha, o que é que ele vai fazer? Vai meter a mão e aí vai encontrar um caco de vidro lá dentro. Vai se furar. Separa. Isso chama-se segregar, separar os resíduos. E de repente aquele material que estava dentro de outros materiais vai para o aterro sanitário, quando podia ser reutilizado. Poderia ser reutilizado. Você tem a latinha, você tem... Aqui em Patos nós temos a Associação de Catadores. Eu já fui lá algumas vezes. Então, se a gente puder, né, se cada um puder contribuir, eu sei que talvez não seja tão simples e a gente... infinitas resistências no sentido, mas eu vou separar aqui e o catador, o coletor lá do coleta pública vem e junta. Faça a sua parte, quando ele chegar, olha, esse material aqui é reciclável, bote aí, leva para a associação, já bota separado, não bota tudo junto não. Se não bota mais cedo, no horário que geralmente o pessoal informe, eu acho que assim, as pessoas passam correndo, não estou criticando não, não é, a função não é essa. A função aqui é dizer que a gente pode contribuir com alguma coisa. Se eu conseguir fazer essa separação, informar a pessoa, olha, esse material aqui todo é reciclado.
Se eu conseguir separar minhas latinhas, você que gosta da sua cerveja, que gosta do seu refrigerante, deixa separado, vai estar uma pessoa coletando ali. Se você ainda quiser fazer melhor, pega aquilo, você sabe que vai passar. Sempre passa. Na minha rua sempre passa. Deixa separado e dá. Você sabe alguém que coleta? Não custa nada botar dentro do carro, levar e entregar. Aquilo ali é um ganho, é algo que você está fazendo não só para você, mas para o outro e para o meio ambiente. Então nós podemos fazer isso. Se cada um fizer um pouquinho, eu acredito que vai melhorar muito. Agora, se todo mundo achar, não, se eu botar separado, todo mundo leva junto e joga no mesmo buraco. Se todo mundo continuar com esse pensamento, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Eu acho que a ideia é fazer algo diferente. Cada um fazer a sua parte e assim a gente consegue uma grande transformação. Eu acho que é por aí. Perfeito. Manuel, quantos ensinamentos em tão pouco tempo aqui no nosso episódio. Queria agradecer pela sua participação com a gente. Quem agradece sou eu. Eu fiquei um pouco nervoso, não gosto muito disso. Então, assim, sou um cara que... Pessoal, Manuel, redes sociais. Não sei muito o que é isso, não. Eu sou um cara mais antigo. Apesar de não ser tão velho, eu prefiro ainda meus livros do que muitas redes sociais. Acho válido e sempre digo, até a minha esposa, a minha filha, usem, mas usem moderadamente. Perfeito. Você é um professor, vamos lhe trazer mais vezes por aqui. Agora toda você já está treinado. Estou à disposição. Muito obrigado. E para acompanhar todas as novidades da Itatiunga, siga o nosso perfil no Instagram, @Itatiunga, e também se inscreve no nosso canal do YouTube. E não esquece, para o bem da sua obra, você encontra os produtos Itatiunga nas melhores lojas de material de construção. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio do nosso Tá na Obra. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você.